Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um tempo de imersão nas cartas do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica de hoje é Efésios capítulo 3. E eu quero compartilhar com você alguns versículos. Eu vou ler o capítulo 3, versículos 4 ao 6 e o 10 e 11. Está escrito assim: Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, olha que extraordinário isso é um pouco parecido com o que eu compartilhei ontem, sobre o Evangelho ser algo que une toda a humanidade a Deus. É o poder de Deus para salvar o homem. Sabemos que nem todas as pessoas serão salvas. Por quê? Porque nem todas crerão. É por meio da fé. Mas a obra que Cristo Jesus realizou foi completa. O que ele fez foi em favor de todos os homens. Infelizmente, nem todos se renderão ao benefício, aos frutos do que Cristo fez. Nem todos crerão nas verdades do Evangelho. Mas o que Jesus Cristo realizou, a obra que Jesus Cristo realizou, foi uma obra completa e está consumada. Em Cristo Jesus, todos se tornam o que? Herdeiros de Deus. É o que nós lemos ali, que o mistério de Cristo, que foi oculto das gerações anteriores, foi revelado agora, mostrando que Jesus Cristo não veio apenas em prol dos israelitas, do povo judeu, mas Jesus Cristo veio em prol de todos os homens. Então, todos aqueles que creem se tornam o quê? Membros do mesmo corpo. Somos um corpo em Cristo Jesus. Somos o corpo de Cristo. Todo aquele que crê se torna o corpo de Cristo. Amados, é extraordinário essa verdade, porque nós podemos compreender a plenitude da graça de Deus. Sabe, amados, quando nós olhamos desde a queda até o estabelecimento dos novos céus e nova terra, nós podemos perceber toda a atuação de Deus com o ser humano, com a humanidade, tudo sendo feito para culminar no que? Na salvação da humanidade, na redenção da humanidade. Esse foi o propósito de Cristo Jesus ter sido entregue. Não apenas para salvar um grupo específico de pessoas, mas para trazer redenção para a humanidade. Essa é a graça, a dádiva de Deus. E como que nós acessamos tudo que foi conquistado? Pela fé. É pela fé que nós acessamos. Cremos na obra de Cristo Jesus, cremos que o que ele realizou é poderoso para o quê? Para nos arrancar da situação de morte que nós estávamos, para nos dar uma nova natureza, para nos tirar da condenação. Quando cremos no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o que está escrito lá em Romanos. E aí nós vemos nos versículos 10 e 11 que a intenção dessa graça, olha que interessante, a intenção dessa graça derramada em favor de todos os homens por meio de Cristo Jesus era fazer o quê? Era mostrar mediante quem? Mediante a igreja. Quem é a igreja? O corpo de Cristo, todo aquele que crê. Mostrar mediante a igreja a multiforme sabedoria de Deus, para que todos os poderes e autoridades nas regiões celestiais olhassem para a igreja e vissem: o poder de Deus foi manifestado. A prova do poder de Deus está aí,
é a igreja. Amados, eu não sei vocês, mas quando eu paro e penso nisso, eu fico assim, perplexa. Eu acho isso extraordinário. Sabe, amados, às vezes nós não tomamos consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. A palavra fala que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus Cristo para trazer redenção para a humanidade. Ou seja, quando aprouve ao Senhor e Deus disse, pronto, agora chegou a plenitude, o tempo se completou, eu quero que toda a humanidade, agora não é mais só a nação de Israel, agora é toda a humanidade será alcançada com a minha graça. Amados, e nós que cremos, nós recebemos a adoção de filhos e nos tornamos o quê? Corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros. E quando os poderes e autoridades das regiões espirituais olham para nós, eles enxergam o quê? A sabedoria de Deus, o poder de Deus. Amados, nós não precisamos viver amedrontados, não. Olha o que Cristo realizou em nosso favor, amados. Que eu e você possamos receber a plenitude da obra de Deus e nos posicionarmos em fé na suficiência de Cristo, naquilo que Cristo fez e andarmos triunfantes em vitória. Não vitória segundo o mundo, não sucesso segundo o mundo, mas vitória segundo Cristo. Nós somos a igreja de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a extensão de Cristo aqui nessa terra. É por isso que em 2 Coríntios 5, 20, fala que nós somos os embaixadores de Cristo, aqueles que representam Cristo nessa terra. A minha oração é que hoje eu e você recebamos a plenitude dessa verdade e vivamos como de fato nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Que nós recebamos a plenitude dessa graça, desse favor. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Nós recebemos pela fé, nós não conquistamos isso. Nós recebemos porque o Evangelho não é sobre conquista. O Evangelho é sobre receber tudo aquilo que Deus efetuou por meio de Cristo Jesus em nosso favor. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque sua obra foi completa na cruz do Calvário. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos uniu a Ti. O Senhor, por meio da obra redentora que Cristo Jesus realizou, o Senhor mostrou, tornou visível para toda a autoridade, poder no reino do Espírito, que o Senhor é poderoso para redimir o ser humano, para trazer redenção para a humanidade. E agora por meio da igreja, Senhor, a igreja é a prova do seu poder, a igreja é a prova da sua sabedoria. Muito obrigada por isso, Pai. Obrigada porque nós fazemos parte disso. Obrigada porque não é mérito nosso, mas é mérito seu. Obrigada porque é graça, é favor, é presente, é dádiva. E nós recebemos isso pela fé. Obrigada, Senhor. Eu oro que o Senhor ilumine os olhos dos corações dos meus irmãos e eles compreendam a plenitude dessa verdade e se apeguem a essa verdade. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Somos a manifestação viva do poder de Deus e da sabedoria de Deus aqui nessa terra. Muito obrigada, Pai, que nós possamos viver isso, que nós possamos transmitir isso através da nossa vida, Senhor, da nossa maneira de pensar, do nosso comportamento, que vivamos como de fato somos, filhos de Deus, representantes de Cristo aqui nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.